Oi, pessoas! Eu sou o Cleto Araújo e esse daqui é o canal Pra Quem Curte Musical. Nessa semana, mais precisamente ali no domingo, completaram exatos 55 anos do golpe militar no nosso país. E a fala de alguns governantes atuais tem me deixado bastante preocupado, até um pouco assustado. Não só a fala, né? As atitudes, as articulações, enfim. Então eu quero deixar bem claro que esse não é um vídeo de comemoração ao golpe, mas sim um vídeo de alerta para que tudo o que aconteceu a partir de 1964 não se repita no nosso país e muito menos se mascare diante de nós. E agora você deve estar pensando, mas Cleto, não era um canal sobre musicais? E aí eu te respondo, é sim um canal sobre musicais, e o período da ditadura militar tem tudo a ver com o teatro musical brasileiro. Hoje eu vou te contar como um dos maiores clássicos infantis do teatro musical fala da ditadura, sempre falou sobre a ditadura e você nunca percebeu. Você tá achando que tudo isso que eu tô falando é uma piração, né? Uma viagem minha, uma salada louca. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te fazer mudar de ideia. Vem saber tudinho sobre Os Saltimbancos. No dia 31 de março de 1964, foi dado golpe militar aqui em terras tupiniquins. E daí pra frente, os próximos 21 anos foram de extrema luta pela democracia do nosso país. Principalmente para nós artistas, que fomos brutalmente perseguidos nesse período. E como forma de resistência a esse governo opressor, começaram a surgir diversas manifestações artísticas, como a Tropicália, por exemplo. Nessa época, o teatro brasileiro estava seguindo uma onda de comédia aliada aos interesses da burguesia. Mas quando a bomba estourou, quando começaram a perceber o que realmente estava acontecendo, grupos novos de teatro surgiram e grupos que já existiam começaram a mudar a forma de fazer teatro. Os grupos começaram a se contrapor àquela maneira de fazer teatro para poder abrir os olhos da sociedade, para poder mostrar realmente o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas os artistas são comunicadores e os atores possuem uma relação muito estreita, muito bem amarrada com a plateia. Isso era de extrema ameaça para os militares, para os governantes. Então, esses artistas precisavam camuflar as suas ideias a partir de metáforas para conseguir falar com o público. Mas se a censura se desse conta da mensagem que estava por trás, a mensagem que estava no subtexto dos espetáculos, das músicas, já era, os artistas eram perseguidos, torturados, eram exilados e às vezes até mortos. Um dos casos mais conhecidos de tortura e censura no teatro foi justamente durante a apresentação do espetáculo Roda Viva. Os atores foram espancados, os cenários depredados, o teatro inteiro destruído e os protagonistas Rodrigo Santiago e Marília Pera foram linchados, pelados na frente do teatro, no meio da rua, para todo mundo ver. E esse espetáculo, que foi alvo da ação do Comando de Caça aos Comunistas, foi escrito por Chico Buarque. Foi a primeira dramaturgia do Chico. E você já deve estar associando o nome do Chico Buarque a alguns espetáculos musicais como Gota d'Água, Calabar, Ópera do Malandro. Pois é, o Chico Buarque é um dos principais nomes do nosso teatro musical, do jeitinho brasileiro de se fazer teatro musical. E foi ele também que adaptou em 1977, ainda durante o período militar, o clássico infantil Os Saltimbancos, que não conta só a história de um grupo de animais bonitinhos que está fugindo de casa porque está cansado dos seus donos. Não, essa é a camada superficial, bonitinha, normalmente a camada que as crianças enxergam. Mas se a gente aprofundar um pouquinho na história, a gente vai ver que esse musical sempre falou sobre a ditadura militar.
Essa história fofinha e alegre, cheia de canções, também é cheia de subtextos. Se a gente pegar um personagem, por exemplo, o jumento, e começar a analisar ele mais a fundo, a gente percebe que ele tem características muito próximas da classe trabalhadora. Ele representa essa galera que começou a tomar consciência de si e começou a perceber que a revolução partia deles. É a galera que começou a se dar conta da real situação do Brasil, ali das camadas mais baixas, que começaram a se dar conta do que estava acontecendo no Brasil e começou a ir pra rua lutar pelos seus direitos, pedir a democracia novamente. E uma das falas que comprova isso é justamente durante a música de apresentação do personagem, onde a gente pode ouvir a seguinte frase. Mas quando a carcaça ameaça rachar, edição vai colocar. Que coisas que dá. Que coisa que dá, que coisa que dá. E com isso ele nos mostra que quando o povo se dá conta de que algo está errado, que algo está fazendo mal para eles vão para a rua, eles vão lutar. E essa questão da classe trabalhadora, dos operários, também faz uma crítica às empresas que estavam por trás do golpe militar. Para quem não sabe, existiam muitas empresas que estavam apoiando o golpe militar. E a gente pode até dizer que foi um golpe militar / empresarial. Mas isso é um assunto muito mais complexo, muito mais amplo, que a gente precisa de mais tempo. Talvez em um próximo vídeo a gente fale de novo. Vamos falar agora de um outro personagem dessa história, o cachorro, que tem uma ligação nítida com os militares. O cachorro, ele é um cão de guarda, e se a gente humanizar esse personagem, a gente pode dizer até que ele seria um soldado alienado que não sabe comandar, que só segue ordens de um superior. Ei, fala! Lulu aí! Fala comigo mesmo! Então, vamos lá! Vamos nessa! Estou a sua atenção, sim senhor! Fidelidade à minha farda, sempre na guarda do seu portão. Fidelidade à minha fome, sempre mordomo e cada vez mais cão. E aqui vai entrar mais uma crítica nesse espetáculo. Ao longo de todo o enredo da história, o cachorro ele transfere o seu poder, a sua liderança para o jumento. É o jumento que vai conduzindo. E como a gente já viu, o jumento representa o povão. Ou seja, é o povo conduzindo o ato dos militares. E se a gente pesquisar isso na nossa história, na história real do nosso país, a gente vai ver que antes do golpe ser instaurado, existiram algumas marchas da população para tirar o presidente do governo, né? Como, por exemplo, a Marcha pela Família... Como que é? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E essas marchas, essas manifestações, passeatas, eram organizadas por empresários. Aí, não clandestinamente, mas por debaixo dos panos existiam empresários. Aí a gente pensa... empresários que faziam do povo a massa de manobra, o jumento, no caso aqui da nossa história, que vai para a rua pedir o impeachment, pedir a saída do presidente do país, do cargo, e isso ajuda com que os militares assumam o poder. E aqui na história a gente tem praticamente a mesma coisa, né? Que é o jumento conduzindo o ato do cachorro. E eu não sei se vocês estão por dentro um pouquinho do que está acontecendo no país. Ultimamente tem acontecido umas marchas, uns pedidos meio esquisitos, assim, igual aquela marcha da família com Deus pela liberdade. Então, tem algumas coisas se repetindo aí no nosso país, hein? Abre o olho, hein, Brasil? Fique esperto. Depois do cachorro, nós somos apresentados a personagem Galinha. E ela vem ao longo do enredo inteiro mostrando pra gente o lugar da mulher na sociedade. Ela nos faz refletir sobre a diferença entre o homem e a mulher na nossa sociedade e principalmente durante o período da ditadura militar. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a luta das mulheres, mas eu sei que durante o período da ditadura, muitas dessas mulheres se encheram de coragem e foram para as ruas lutar pelos seus direitos, lutar pela sua emancipação social. Elas não queriam e não deveriam, e não devem até hoje, pertencer a homem nenhum, ser subordinadas a homem nenhum. E isso fica bem claro pra gente, ou nem tanto assim, porque tá bem poético, bem camuflado ali, bem metafórico,
Quando a galinha diz pra gente que quer estar em cima dessa onda, só que ela usa a palavra crista. Ela diz que quer estar na crista da onda. E você já parou pra pensar que só o galo que tem crista? E por fim, mas não menos importante, chega a minha personagem favorita de todo o musical, que é a gata. Ela foi proibida de voltar para casa simplesmente por cantar com os gatos da rua. E, gente, isso é uma alusão muito descarada, muito clara, muito esfregada na nossa cara, de que isso é uma alusão aos artistas exilados do Brasil. Durante a ditadura militar, muitas pessoas que se opunham à ideologia do governo eram expulsas do nosso país. E muitos cantores, artistas, enfim, foram expulsos do nosso país por passarem uma mensagem contrária, contrastante com a dos militares aqui no Brasil. Esses artistas tinham tudo que precisavam aqui no nosso país, mas eles resolveram não se acomodar, não se calar, resolveram ir para as ruas junto com o povo, lutar pelos nossos direitos, pela nossa democracia. E isso fez com que eles fossem expulsos do nosso país e não poderiam mais voltar para cá. Eles eram proibidos realmente de voltar para o país de origem, para casa deles. E aí vocês não acham que é muito parecido com a história da gata, não? Que tinha todo o conforto lá no apartamento, comia filé mignon, mas foi para a rua cantar com os gatos e proibiram ela de voltar para casa. E para arrematar essa teoria e esfregar na nossa cara, confirmar pra gente que esse é o subtexto da gata, a música de apresentação da personagem é a única com uma pegada norte-americana, a única com uma pegada bem Broadway e fora de contexto nacional, porque os artistas que eram exilados acabavam tendo contato com as artes locais desses países que eles se instalavam, e isso influenciava diretamente na sua própria arte. Me diziam todo momento, fica em casa, não tô me vendo. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria, felino não reconhecerá. Ao longo do espetáculo, muitas coisas vão acontecendo com esses animais para nos passar a mensagem revolucionária que Chico queria passar naquela época. Só pelo nome de algumas músicas, a gente consegue se dar conta do que o espetáculo se propunha quando a gente tem esse olhar mais aberto, mais amplo. A gente pode citar aqui a música Esconde-Esconde, talvez, né, para fugir de alguém, os artistas fugindo da censura, talvez, Todos Juntos, que fala dessa união, que a gente precisa se unir para conseguir nossos objetivos. Tem também a música A Batalha é tipo escancarado, né? A Batalha. E enfim, vocês podem pesquisar essas músicas no YouTube, que eu acho que vocês conseguem encontrar o CD inteiro aqui. E para encerrar essa história, só falta você me dar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhar com os amigos, porque essa história precisa ser sempre relembrada para que isso não aconteça novamente no nosso país. Bem, e mesmo a história original não sendo do Chico, ele foi apenas adaptador, compôs algumas músicas, mudou algumas coisas no texto, enfim, foi adaptador, né? A gente consegue ver nitidamente depois desse vídeo qual foi a real intenção dele de colocar esse espetáculo, esse musical infantil, nos palcos aqui do Brasil durante o período militar. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho de como a arte é necessária, de como a arte é importante e como a arte abre os olhos das pessoas, principalmente em períodos difíceis. E que o teatro musical também não é só entretenimento, que ele também exerce essa função social, ele também pode exercer esse papel social. Beijos e até já!